Olá pessoal, estamos começando mais um Decorarc. E o programa dessa semana é continuidade do nosso especial Praças. Para quem perdeu o nosso primeiro episódio sobre a Praça Melo Peixoto, corre lá no nosso canal no YouTube ou no nosso site e veja o nosso primeiro programa. E hoje estamos aqui diretamente da Praça da Matriz ou Praça da Catedral, como vocês queiram chamar. Entrando um pouco na história, quando eu falo de história, numa história geral de praças, não necessariamente da nossa cidade, da cidade de Ourinhos e da nossa praça e a praça que nós estamos hoje. Antigamente, quando se intitulava uma cidade ou quando dava início a uma cidade, quando a cidade começava com os seus primórdios, ela estava lá no seu comecinho, a gente contava com algumas edificações que faziam com que a cidade fosse fundada, digamos que assim. Era um mercado, uma igreja e uma prefeitura. Esses três edifícios eram assim quase que unânime no início da construção de uma cidade. E quando eu tinha essas três construções, o mercado, a igreja e a prefeitura, eu tinha elas meio que perto. Elas se localizavam em um ponto estratégico ou o ponto inicial da cidade mesmo, o ponto central da cidade. E no meio dessas edificações eu tinha um espaço. Esse espaço ele ainda não era intitulado como praça, era simplesmente um espaço aberto, aleatório ali no meio das construções. Esse mesmo espaço ele era usado mais para a circulação entre os prédios e também para a circulação das charretes, o fácil acesso na locomoção das charretes no meio desses três edifícios e na locomoção das cidades. Com o passar do tempo, a praça ela vai tomando um sentido. E aí esses espaços urbanos livres de construção que eram simplesmente para circulação, eles começam a ter um novo sentido. E aí esse novo sentido a gente já pode intitular como praça. Quando a gente fala desse novo sentido de praça, desse novo conceito de área livre sendo intitulado nos espaços públicos, a gente está falando do início da arquitetura nesses lugares. É aí que o profissional de arquitetura ele entra. E aí a gente tem uma vertente da arquitetura, que seria o arquiteto paisagista. O título ainda é de arquiteto, só que ele tem um foco no seu paisagismo. E aí, entrando com a ação do arquiteto nesses espaços livres, nós temos, na verdade, um novo tratamento nos espaços livres. Esse novo tratamento a gente vai começar a intitular de praça. A gente tem a edificação aos redores dos espaços livres, e nos espaços livres, agora denominados de praça, nós começamos a ter os jardins, começamos a ter o calçamento, os bancos, a iluminação, e tudo isso é projetado pelo profissional de arquitetura. Então o arquiteto ele entra e começa a dar uso a esses espaços que antes funcionavam apenas para circulação. Esses espaços agora têm bancos, têm jardins, têm uma iluminação, tem um arborismo próprio, tem um jardim ali todo pensado, e o ambiente ele começa a ser social junto com o funcionalismo de circulação, e aí a gente tem esse espaço mais estético, esse espaço mais bonito, esse espaço pensado, onde o caráter social começa a entrar. É aí que começam a ter aglomerações e a praça elas têm o seu real sentido, que é a concentração de pessoas. Criar esse ambiente estético, agradável, onde as pessoas venham, se sintam bem e usem, porque afinal essa praça também é nossa. Em geral, as nossas praças elas são classificadas em três tipos. Nós temos as praças úmidas, as praças mistas e as praças secas. Eu vou tentar fazer um geral das três aqui e ser o mais rápido possível. Bom, as praças consideradas úmidas são as praças que a maior parte do seu conceito é o arborismo. Então a vegetação ela é predominante quase que total. Alguns espaços com calçada, pouca pavimentação
Em geral, esse estilo de praça é o mais recomendado e usado por arquitetos paisagistas. O porquê é bem simples. As sombras que as árvores das praças geram, elas criam um certo conforto e um certo acolhimento para as pessoas que estão passando e querem sentar ou se ocupar poucas horinhas do dia a dia. E por fim, e não menos importantes, temos as praças secas. O que seriam as praças secas? Seriam onde grande parte da praça ela é de concreto. Quando eu falo concreto é porque ela é tapada mesmo, não necessariamente do uso do concreto, mas ela tem pouca presença de árvores ou de jardins. Essas praças são recomendadas para países com climas mais amenos e temperaturas muito baixas. Aqui no Brasil, como eu falei, não seria muito bem recomendado. O Decorar que vai fazer uma pequena pausa e na volta a gente vai focar na Praça da Matriz. É rapidinho, aguenta aí. Voltamos com o Decorar e no bloco anterior nós falamos sobre praças de um modo geral. E agora vamos falar sobre a nossa praça, a Praça da Matriz. E falando da nossa praça, a Praça da Matriz, ou melhor, não é Praça da Matriz, não é Praça da Igreja, não é Praça da Catedral. Apesar de ser conhecida popularmente assim, a nossa praça, a Praça da Matriz, na verdade leva o nome de um antigo prefeito da nossa cidade. Essa praça, na verdade, chama Praça Prefeito Camargo. Essa praça, por muito tempo, apesar de já ter a igreja, o começo da construção da igreja, ela ficou muito tempo meio que abandonada, sem muitos cuidados. Em 1950, mais ou menos a época do início da construção da igreja e finalização, em meados da década de 50, a praça já existia. Só que essa praça, apesar de ter a igreja, ela não era muito cuidada, ela era meio que esquecida. Em 1960, quando a igreja recebeu as duas torres que completavam a estrutura da nossa igreja, da Igreja Matriz, a praça começou a ter alguns cuidados a partir daí. Só que esses cuidados ainda não eram tão significantes assim. A praça, na verdade, ela ainda tinha aquele conceito de é um espaço livre onde tem a igreja da nossa cidade, a Igreja Matriz da nossa cidade. Só que aí, quando houve a construção das duas torres da igreja, veio um cuidado maior na praça, em cuidar dessa praça. Foi aí que a prefeitura acabou cedendo e organizando um plantio de árvores. Essas árvores, elas têm uma curiosidadezinha aí. As árvores que foram plantadas na década de 60 foram mudas de flamboyant. Para quem não sabe, as árvores flamboyant, elas são originais, a espécie é originária da ilha de Madagascar. Essas plantas, elas fazem uns desenhos com as suas raízes externas e quando elas estão floridas, elas fazem um cacho, elas produzem um cacho meio avermelhado no seu auge da floração. Depois disso, depois da construção, da finalização da igreja, da nossa praça, ter um cuidado a mais e receber o título de praça e ter um cuidado a mais, ela ganhou um jardineiro que ficava por aqui e cuidava. Ele era um jardim particular da Praça da Matriz, da Praça Prefeito Camargo. A título de curiosidade, o jardineiro que cuidava daqui, ele era conhecido por Seu Nelson. Ele trabalhou por muitos e muitos anos cuidando dos jardins aos redores da igreja, dos jardins das nossas praças, até ele se aposentar. Também, nesse mesmo momento e nessas reformas pequenas, depois da construção da igreja e da intitulação de Praça Prefeito Camargo, a praça, além dos estacionamentos em 45 graus, ganhou também uma estátua do Papa João Paulo II, que hoje contempla os jardins e os arredores da igreja. Essa praça também é nossa, a Praça Prefeito Camargo, ou Praça da Igreja Matriz, está aberta para visitação todos os dias. Se você quer conhecer melhor, vem até aqui. E o Decorar que vai fazer uma pequena pausa e no próximo bloco a gente vai aprender um pouquinho sobre a arquitetura gótica, a arquitetura que rege os moldes da nossa Igreja Matriz. E para isso, eu convidei uma expert no assunto para falar tudinho sobre a arquitetura gótica pra gente. Não sai daí, é no próximo bloco.
Voltamos com o Decorarte aqui da Praça Prefeito Camargo e aqui, justamente no centro da praça, no coração de Ourinhos, fica localizada a Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. E essa igreja costuma arrancar suspiros pela sua arquitetura, a arquitetura gótica. E para falar um pouquinho sobre a arquitetura gótica, eu estou aqui com a Adriana Rita Guarnieri, professora das Faculdades Integradas de Ourinhos, integra o corpo docente com a disciplina de História da Arquitetura e vai falar um pouquinho para a gente sobre a arquitetura gótica. Adriana, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço pelo convite, Alê. Adriana, a nossa igreja, a Igreja Matriz aqui de Ourinhos, ela tem uma arquitetura gótica ou neogótica, enfim. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa o que seria esse estilo arquitetônico, em que período que ele se instalou, o porquê da arquitetura gótica, de onde ela veio, curiosidades, enfim. Bom, para mim falar sobre arquitetura gótica, eu preciso ir um pouco mais lá atrás, né? E resgatar algumas informações que mostra para a gente, tanto para os estudiosos de arquitetura como para a própria população, para o cidadão, a importância do edifício religioso, né? Qual que é o papel dele na história, tá? Então a gente vem desde a época paleocristã, que é aquilo, né, é o período depois de Cristo, em que aquela relação do homem com Deus, ela é um tanto modificada, ou seja, ela passa ao monoteísmo, né? E assim, a produção da arquitetura, ela vai acontecendo a partir da apropriação do espaço, né? E essa apropriação do espaço pelo homem está diretamente relacionada a como ele se relaciona com o espaço, com a vida e com as crenças dele, né? E tudo isso está diretamente relacionado também com materiais da região, com sistemas construtivos, com a disponibilidade de mão de obra e tudo aquilo que ele tinha conhecimento. E nessa parte do conhecimento é onde entra diretamente essa relação estreita com Deus. Então, durante um longo período que vai até o Renascimento, o que acontece? As relações humanas, elas estão todas direcionadas juntamente com essa relação do homem com Deus, né? Tanto é que nesse período até o Renascimento, digo Renascimento porque no Renascimento é a era da luz, então algumas coisas começam a entrar em questionamento, a questão da razão, da ciência começa a se despontar. Mas nesse longo período, o que acontece? Essa apropriação do espaço, ela acontece pela relação da religião. Sim. E a religião, para eles, nesse momento, passa a ser a construção da catedral, né? E a construção da catedral, o que ela é? Ela é o templo de Deus, né? E aí, nesse período, o que vai acontecer? Nós temos uma evolução dessa casa de Deus, da catedral, né? E ela vai evoluindo ao longo do tempo com inúmeros elementos arquitetônicos de acordo com o conhecimento do ser humano e chega no século XII, é onde se desponta a arquitetura gótica, que ela vai do século XII até o século XV, tendo alguns exemplares no século XVI. E aí o que acontece? Nesse período eu já estou com uma certa evolução da arquitetura, né? Essa concepção do espaço ela já foi modificada, apesar de ser um período desde o século II ao século XV, mesmo XVI, um período bem lento de evolução. Sim. Porque o período de evolução rápido ele acontece com a Revolução Industrial, né? E aí o que acontece? Esses elementos arquitetônicos eles vão compondo essa característica da catedral, né? E as catedrais normalmente elas aparecem como o centro da cidade, ou o coração, o início, a pedra fundamental da cidade. Exatamente. E a cidade começa a se formar em torno da catedral, mas tudo isso existe uma relação muito íntima com essa questão espiritual, né? Tanto é que a arquitetura gótica, ela tem um objetivo, né, quando ela é, vamos dizer, instituída, que é tanto louvar a Deus como louvar ao homem.
Aí você vai me perguntar, mas por que louvar ao homem, né? Deus porque ele é luz e porque a catedral é o espaço de Deus. E o homem, por que louvar o homem? Porque na catedral, o que acontece? Acontece tanto a ação do homem pobre como do homem rico. Como o homem pobre na mão de obra para a construção. E o homem rico no financiamento dessa construção, né? Desse novo estilo, dessa nova possibilidade, da casa de Deus. E essa relação é muito íntima também com a cidade, porque todos esses homens, tanto os pobres como os ricos, eles se sentem orgulhosos, né? Orgulhosos tanto da catedral como dessa própria cidade que vai crescendo, Que se formando em volta da igreja, né? Da catedral em si, que na realidade são as catedrais. E por isso que elas se fazem importante para o estudo, né, da arquitetura. Por quê? É o estudo dessa relação que o homem tem com o espaço urbano, com a vida dele, com as crenças. E aí aparecem os estilos, né? E a arquitetura gótica, ela traz alguns pontos, eu vou chamar de elementos arquitetônicos do período, né? Quando a gente rebate a questão estilo para a Catedral, né, de Ourinhos, como ela é fundada num período que não é esse período da produção da arquitetura gótica, Sim. do século XII ao século XV, a Catedral de Ourinhos, ela acontece em 1950. 1950, né? Na década de 50. Isso. Então, o que acontece? Nós, historiadores, chamamos de neogótico, porque é um novo gótico, porque é um novo momento, né, de produção. Apesar de estarmos nesse período, dentro do modernismo, chegando quase que no momento de ruptura do modernismo e entrando no pós-modernismo, que vai estar num trânsito ali de 1958 para cima, tá? E aí o que acontece? Nós temos uma produção de arquitetura neogótica, é claro, muitas vezes no Brasil chamada de gótica, e com alguns elementos arquitetônicos que se fazem presente. Sim. Um deles são os arcos ogivais, né, que a gente vê na maioria, toda a fachada acontecendo. Sim. A arquitetura gótica, ela ganha novos conceitos no sistema construtivo, dando a possibilidade de uma verticalização. Então, as catedrais, elas ganham altura, tá? Sim. Associado a isso internamente, aquilo que era muito usado através da abóboda de canhão, que é essa cobertura da nave central, nesse período acontece a abóboda cruzada, né? Então ela lança um novo, vamos chamar assim, um novo desenho para esse interior. A abóboda cruzada, associada a esses novos pilares, ao arco botante, vai dar a possibilidade dessas grandes alturas internas também. Sim. Né? Então eu tenho essa verticalização, a abóboda cruzada, eu tenho os arcos ogivais, a rosácea, que é aquilo que a gente vê na frente da catedral, ela é um elemento arquitetônico nítido da arquitetura gótica, né? Então aparece o vitral em forma de rosácea e interiormente ela ganha espaço, né? Com esses arcos ogivais e a verticalização eu ganho alturas, e essas alturas quebram aquele conceito introspectivo que vem lá de trás. Por quê? Lá no passado, a arquitetura românica, a romântica, ela ainda tem um ambiente mais escuro no interior por uma questão de introspecção. Quando eu tenho essa verticalização, né, esses arcos ogivais, essa entrada de luz natural, eu acabo proporcionando mais iluminação, né? Sim. Então cria-se um outro efeito no interior das catedrais. Tá? Ela continua acontecendo a sua planta em cruz latina, né? A cruz latina, o que é? Eu tenho a parte que são as naves, nave central, nave colateral,
Tem o transepto, que é aquilo que se cruza, formando, né, A cruz cruz. latina. Aham. Essa interseção acontece o cruzeiro, que nós chamamos de cruzeiro. E basicamente são essas as principais características, né, da arquitetura gótica. Creio que eu tive uma aula aqui Que e bom. passamos uma aula para o pessoal de casa. Adriana, muito obrigado por ter Obrigada aceito o você. convite e ter dado essa aula aqui pra gente Que e bom. ter tirado esse tempinho aqui conosco no Eu Decorarc. agradeço poder contribuir para, né, tanto o aprendizado, a informação, entre outros. A nova Igreja Matriz teve início da sua construção em 1945 e conclusão, uma primeira conclusão em 1949. Só que ela só foi realmente finalizada em 1960. A primeira Igreja Matriz não foi aqui. A nossa primeira Igreja Matriz ficava na frente da Praça Melo Peixoto, onde hoje é o prédio da Telefônica. Espero ter respondido as dúvidas de vocês e as perguntas, enfim. E o Decorarc de hoje vai ficando por aqui. Eu espero vocês na semana que vem com o terceiro episódio do nosso especial de praças. Para quem perdeu o nosso programa ou quer assistir ele novamente, ele já está disponível no nosso site grptv.com.br ou nas nossas redes sociais. Eu espero vocês na semana que vem com mais um Decorarc.